Olá, querido, olá, querida, graça e paz para você. Interessante que tem dias que a gente acorda e acha que tudo vai dar certo. Acordamos com o pé direito e nos alegramos e nos regozijamos, não é verdade? Há uma alegria infinita dentro de nós. Interessante que tem um salmo na palavra de Deus que fala justamente sobre isso. É o salmo de número 103, versículos de 1 a 5, o salmista Davi, ele assim nos diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que salmo maravilhoso, não é verdade? Que salmo extraordinário. Esse é um salmo escrito por Davi, rei de Israel. Davi, homem segundo o coração de Deus. E eu acredito que o salmista Davi, nesse dia, ele realmente acordou com o pé direito, ele acordou feliz, ele acordou alegre, ele acordou glorificando e exaltando o nome do Senhor. O salmista Davi, ele era rei, e por ele ser rei, ele enfrentava muitas adversidades, ele enfrentava muitos problemas, ele enfrentava muitas lutas, mas sempre o Senhor o abençoava, sempre o Senhor estava com ele, sempre o Senhor o livrava de todos os perigos e de todas as situações. Inclusive, na sua enfermidade, o Senhor o livrou. Contra Saul, o Senhor o guardou. Contra os seus próprios filhos que o perseguiram, assim também o Senhor o livrou. E neste salmo, o salmista Davi, ele expressa a gratidão do seu coração, a alegria do seu coração, bendizendo o nome do Senhor. Ele acorda inspirado, e pelo fato dele acordar inspirado, ele então vai ter um diálogo consigo mesmo. Ele olha para dentro de si e ele vai expressar toda a gratidão do seu coração para este Senhor que o tem livrado, que o tem abençoado. E é interessante que no primeiro versículo ele começa dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizer aqui significa louvar, significa exaltar, significa glorificar. Bendizer aqui significa render graças. Bendizer aqui significa reconhecer os feitos do Senhor em seu favor. E Davi, ele está travando um diálogo consigo mesmo. Ele está conversando consigo mesmo. Ele olha para dentro da sua alma, ele olha para o seu interior, e então ele diz: bendize a minha alma ao Senhor. Querido, querida, só um coração agradecido, só um coração cheio de gratidão age dessa forma, age dessa maneira. Somente um coração cheio de gratidão, ele vai olhar para tudo aquilo que o Senhor fez, para tudo aquilo que o Senhor realizou, e ele então vai render graças ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um coração agradecido? Você costuma render graças ao Senhor por causa das suas muitas misericórdias e também por causa da sua bondade? O que o Senhor tem feito de bom em seu favor? Quais são os grandes feitos que o Senhor tem feito pela sua vida? Vale a pena, em dados momentos, pararmos e nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez em nosso favor.
dos livramentos que o Senhor executou em nosso favor, até mesmo de coisas que às vezes achamos tão simples e tão banais, mas ali esteve o Senhor nos livrando, nos protegendo, nos guardando, nos amparando. Por isso o salmista Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, ó minha alma, por todos os benefícios que ele tem feito. Versículo 1 do capítulo 103, ele diz: e tudo o que há em mim. Interessante que nesse momento em que ele está bendizendo ao Senhor, ele está pedindo à sua alma: e tudo o que há em minha alma, se lembre de bendizer ao Senhor. Sabe, a gente precisa render graças ao Senhor com o nosso coração, com o nosso entendimento. A gente precisa render graças ao Senhor com os nossos lábios. A gente precisa render graças ao Senhor com as nossas palmas. A gente precisa render graças ao Senhor com tudo aquilo que há dentro de nós, porque o Senhor se agrada de quem assim age, de quem assim faz, porque o Senhor se agrada de um coração que se volta para Ele. Interessante que outra vez ele vai dizer: bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo aquilo que há em Davi, ou existe em Davi, precisa bendizer o nome do Senhor. O nome do Senhor, ou o nome, ele identifica a pessoa. O nosso nome nos identifica. E o nome do Senhor identifica quem é o Senhor. E o nome do Senhor identifica que nós temos um Senhor santo, justo, verdadeiro, honesto, um Senhor justiceiro, um Senhor poderoso, um Senhor compassivo, um Senhor misericordioso. O nome do Senhor identifica que Ele para nós é tudo isso, e é esse Deus misericordioso. Então nós precisamos bendizer o nome do Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é justo e porque Ele é verdadeiro. Veja que no versículo de número 2, o salmista Davi, ele volta a dizer, ele volta a ter um diálogo com a sua alma e falar: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Primeiro ele diz: bendize a minha alma ao Senhor. E depois ele diz: e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Interessante que o salmista Davi, ele não deseja deixar passar absolutamente nada sem que a sua alma possa se lembrar do que o Senhor tem realizado, do que o Senhor tem feito em seu favor. Ele diz assim, né? E não se esqueça. Às vezes, amados, nós nos esquecemos da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, e por nos esquecermos dessa bondade e dessa misericórdia, nós então nos colocamos em falha diante do Senhor. O salmista Davi, ele diz para a sua alma se lembrar, para que a sua alma possa não se esquecer absolutamente de nada daquilo que o Senhor tem feito em seu favor. E nesse versículo de número 2, o salmista Davi, ele vai dizer: e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Quais são os benefícios que o Senhor fez a Davi? Ou quais são os benefícios que o Senhor tem feito em nosso favor, para que a nossa alma possa se lembrar, para que a nossa alma não venha se esquecer? O salmista Davi, ele então vai aqui relacionar 5 motivos pelos quais a sua alma precisava se lembrar daquilo que o Senhor havia feito
em seu favor. O primeiro está exatamente no versículo 3, na parte A, quando ele diz assim: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus misericordioso e bondoso. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Nós pecamos contra Deus, nós erramos contra Deus, pecamos contra a sua santidade, e o nosso pecado, ele faz separação, ele nos divide. O nosso pecado, ele é uma barreira entre nós e Deus. O pecado, ele faz separação e nos distancia deste Deus Todo-Poderoso. No entanto, o salmista Davi está dizendo que é ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. É ele quem perdoa todos os nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação eterna, nós merecíamos viver eternamente isolados, afastados, distanciados de Deus. Mas por causa da sua misericórdia e da sua bondade, ele envia Jesus, e na cruz do Calvário, ele então ali morre em nosso lugar, ele ressuscita ao terceiro dia, ele vence a morte, e hoje ele tem poder para perdoar os nossos pecados e novamente nos dar acesso aos céus, novamente nos ligar a Deus, novamente fazer com que o nosso relacionamento, a nossa convivência com Deus se torne algo perfeito e genuíno. Então o salmista Davi está dizendo, em primeiro lugar, ele perdoa todas as nossas iniquidades e todos os nossos pecados. Ainda no versículo de número 3, ele vai dizer assim: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Olha que colocação interessante. Ele sara todas as nossas enfermidades. O povo de Israel, ele sabia perfeitamente que o Deus Todo-Poderoso era o Deus que curava, era o Deus que libertava das enfermidades, que libertava das doenças. O povo de Israel, ele já havia experimentado esta cura física que Deus havia manifestado em relação ao seu povo, principalmente no deserto, quando o povo de Deus pecava, vinham as enfermidades e Deus assim curava. Então o povo de Deus tinha experimentado a cura de Deus em seu próprio corpo. E o povo de Deus assim compreendia que Deus era o Yahvé Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. No Novo Testamento, nós temos Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio curando todo tipo de enfermidade. A Bíblia diz que multidões e multidões se aproximavam de Jesus e eram curadas, e eram libertas das suas enfermidades. Na época de Jesus, havia um sem números de enfermidades que não eram curadas com os medicamentos da época. E todos esses enfermos, eles eram levados a Jesus. E Jesus então manifestava ali a cura, a libertação das suas enfermidades físicas. No passado, Deus curou. No presente, Jesus cura. Talvez você esteja dizendo: ah, meu amigo pastor, eu estou tão enfermo, nós estamos enfrentando uma pandemia, nós estamos enfrentando tantos problemas. É verdade. Mas o único que pode trazer uma cura genuína é Jesus. O único que pode nos curar de uma vez para sempre é o Senhor. Ele deixou os médicos, ele permitiu a descoberta de vacinas, de remédios, mas o Senhor, ele age curando as nossas enfermidades. Sabe, nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. Se há enfermidade em nós,
precisamos recorrer a esse Deus. Ele pode nos curar ou não, independente da situação. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Deus que genuinamente cura as nossas enfermidades. Mas ainda, em terceiro lugar, lá no capítulo 4, o salmista vai dizer assim: quem da cova redime a tua vida. Em terceiro lugar, esse Deus bendito, ele precisa ser exaltado, glorificado, reconhecido, porque ele da cova redime a nossa vida. Veja bem, através de Jesus Cristo, ao morrermos, nós não ficaremos numa cova, não ficaremos para sempre numa sepultura. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus voltar, e então ele arrebatar a sua igreja, primeiramente ele vai ressuscitar os mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, e então estes viverão eternamente com o Senhor. Que promessa maravilhosa, que promessa extraordinária. Termos a certeza e a convicção de que na segunda vinda de Jesus, nós seremos ressuscitados, se assim morrermos, para vivermos eternamente com Ele. Não ficaremos numa cova, não permaneceremos ali, não, mas viveremos eternamente com o Senhor em um corpo glorificado, porque a palavra de Deus assim nos promete, e viveremos eternamente com o Senhor. Mas ainda, em quarto lugar, ou a quarta razão pela qual devemos bendizer o nome do Senhor, ainda se encontra no versículo do número 4, quando ele diz assim: e te coroa de graça e misericórdia. Olha que Deus extraordinário, olha que Deus bondoso, olha que Deus maravilhoso. Além dele nos perdoar, além dele nos sarar, além dele nos tirar da cova, a Bíblia nos diz que ele nos coroa de graça e misericórdia. Olha só, o que acontece de Deus para nós é graça, é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos concede, o Senhor nos dá, ele nos coroa. O que significa isso? Coroa era usada pelos reis antigamente, e coroa era símbolo de autoridade e de poder. Coroa também era usada pelos atletas, os vencedores, aqueles que chegavam à reta final nos Jogos Olímpicos, recebiam uma coroa de louro e assim mostrava para todos aqueles ali presentes que eles eram vitoriosos. Coroa é aquilo que eu e você também iremos receber na segunda vinda de Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz que nós vamos reinar com Ele, está lá em Apocalipse, e nós então receberemos uma coroa de glória para vivermos eternamente com o Senhor. Que Deus bondoso, que Deus misericordioso, que Deus gracioso é o nosso Deus, que nos coroa de graça, é favor imerecido e misericórdia. E em quinto lugar, lá no versículo de número 5, a palavra de Deus vai dizer assim: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esse Deus, ele não se esquece de nós. O quinto motivo pelo qual nós devemos bendizer ao Senhor é porque ele farta de bem a nossa velhice. O Senhor foi conosco na infância, o Senhor foi conosco na juventude, o Senhor foi conosco quando homens maduros, e até na velhice o Senhor será conosco. Ele nos fartará de bem, ele nos abençoará.
E ele diz aqui, de forma que essa nossa velhice, ela se renova como a da águia. A águia, ela precisa de apenas alguns minutos de descanso para que possa alçar voos altíssimos. Ela precisa de apenas alguns minutos para que possa voltar a voar no mais alto céu, para renovar as suas forças e voltar a fazer aquilo que ela muito bem sabe. O Senhor é conosco na nossa velhice. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona. Então, em todo tempo, glorifique ao Senhor. Em todo tempo, adore ao Senhor. Independente de quem quer que seja você, criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, adore e exalte o nome do Senhor. Eu encerro com três aplicações. Em primeiro lugar, diante de Deus, precisamos ter um coração agradecido. Ter um coração agradecido é se lembrar dos feitos do Senhor. Ter um coração agradecido é se lembrar daquilo que o Senhor faz em nosso favor todos os dias. Tenha um coração agradecido. Se volte para o Senhor, se lembrando de quem é o Senhor na sua vida. Em segundo lugar, precisamos falar dos feitos que o Senhor tem feito em nossa vida. Não podemos deixar isso isolado, esquecido, trancado dentro de um baú. Não. Se o Senhor faz alguma coisa ou fez alguma coisa por você na sua vida, você deve compartilhar, você deve falar, você deve proclamar. Veja, o salmista Davi era rei, mas ele falou dos grandes feitos que o Senhor fez na sua vida. Portanto, meu querido, minha querida, proclame, anuncie, compartilhe, divulgue a bondade e a misericórdia do Senhor na sua vida. E ainda em terceiro lugar, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão sempre ao nosso alcance. Quando nós temos um coração agradecido, quando nós falamos da bondade e da misericórdia do Senhor, essa mesma bondade e misericórdia estarão sempre ao nosso alcance, para recorrermos e sermos alcançados por esse Deus Todo-Poderoso. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre você e te dê a paz. Um abraço e fique com Deus.